Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre escala de Bristol. Se você utiliza essa ferramenta como diagnóstico de disbiose ou até mesmo de hábito intestinal, eu vou te dizer uma coisa muito importante. Pare imediatamente. Não serve como ferramenta diagnóstica para constipação, para diarreia e para disbiose. Então, bora lá para entender o porquê? Bom, a escala de Bristol é uma ferramenta bem interessante para o nutricionista. Afinal, a gente lida com a nutrição. E o trato gastrointestinal é um sistema central para a nutrição, porque é ali que vai ocorrer todo esse processo de digestão até a absorção dos nutrientes que serão utilizados em outros processos do nosso corpo. Então, compreender o funcionamento do trato gastrointestinal é importante para o profissional nutricionista para que ele saiba se o que está sendo prescrito, tanto via dieta quanto suplemento, está sendo realmente absorvido e aproveitado para o objetivo ao qual ele pensou naqueles nutrientes. E analisar o que sai de resultado final do produto final de todo esse processo digestório é importante para a gente poder compreender todo o funcionamento desse trato gastrointestinal, entender sobre a absorção. Então, o que é eliminado, ele vai dizer muito sobre a saúde desse sistema de importância pro nutricionista. E, nesse sentido, a gente tem uma escala que foi criada muito tempo atrás, eu não lembro exatamente o ano, que foi, então, aplicado em enfermeiros para validar. E viu-se que é uma ferramenta muito importante na prática clínica do profissional nutricionista, para entender esse sistema digestório, como está principalmente essa parte final de excreção. É uma escala onde tem 7 tipos de consistências de fezes que a gente pode encontrar, sendo as tipo 1 e 2 para um padrão mais constipado, 3 e 4 que seriam considerados o normal, 5, 6 e 7 para um padrão mais diarreico, mole. Só que existe um ponto que não é considerado nessa escala e que precisa ser considerado antes de classificarmos os pacientes nessas 3 categorias, que vão dizer muito sobre a saúde intestinal do paciente, que é o hábito intestinal. Eu apenas pegar a consistência do meu paciente e dizer se aquilo é normal ou anormal e fazer uma classificação baseada na consistência é um pouco complicado, por alguns motivos. Primeiro, o padrão pode ter mudado por algum motivo naquele período, seja algum medicamento, seja a exposição a algum alimento novo e que acabou alterando um pouco esse padrão de consistência fecal. Então, a gente precisa analisar esse contexto e não analisar apenas o que foi apontado pelo paciente naquele momento. Segundo ponto, um paciente que diz que tem um perfil de consistência tipo 3 e 4, que são considerados os normais, os ideais, né? Se ele me informa que ele evacua 2 a 3 vezes na semana, será que realmente eu posso dizer que ele não tem uma constipação, que ele tem um padrão normal de funcionamento desse intestino? E será que um paciente que tem um hábito intestinal diário, com umas fezes um pouco mais ressecadas do tipo 2, e que ele me relata que não precisa fazer força evacuar, eu classifico ele como um constipado? Talvez não esteja faltando um pouco mais de água nessa alimentação para a gente ter um padrão melhor
Então, veja, a escala de Bristol, ela nos aponta a consistência. A consistência não necessariamente reflete o hábito intestinal. Qual a frequência, quantas vezes esse paciente vai ao banheiro. E um outro ponto é que o paciente pode ter ali uma consistência normal e ter alterações digestórias. Ele pode ter uma gastrite, o que não garante um processo digestivo perfeito. Porém, ele tem essa consistência adequada, porque ele acaba comendo ali uma dieta equilibrada com os nutrientes necessários, o intestino dele não tem nenhuma outra alteração além da dietética e estilo de vida que possa estar comprometendo esse funcionamento, e ele funciona diariamente ali com uma consistência ok. Porém, ele pode ter um processo digestivo que não é o mais perfeito. Então, quando a gente fala de usar a escala de Bristol para classificar tanto se o paciente é mais constipado ou diarreico e também para classificar disbiose, ela é uma informação muito carente para a gente poder chegar a determinadas conclusões. Ela, aliada com outros elementos de avaliação, pode sim nos ajudar e dar um norte sobre esse cenário. Um exemplo muito clássico são os pacientes que têm intolerância alimentar. Então, o padrão desses pacientes pode ficar ali num tipo 5, tipo 6, que é um padrão mais diarreico. Mas não necessariamente aquele é o padrão oficial que ele tem. Às vezes foi num momento pontual que ele consumiu aquele alimento que ele tem intolerância, que causou alteração nessa consistência, e aí ele apresentou esse perfil. Porém, no hábito intestinal dele é adequado, é diário, é com o formato correto. Então, a gente tem que ser um pouco crítico com relação a essas formas de avaliar que tenta trazer de uma forma muito simplória algo que a gente precisa considerar diversos parâmetros antes de definir se o paciente tem uma constipação, tem uma diarreia e entender as causas, porque não só classificar o paciente nessas 3 casinhas, como entender a causa para a gente fazer o tratamento real. Por exemplo, diarreias. A gente pode ter uma diarreia por conta de uma bactéria patógena, ou por conta de intolerância alimentar, ou algum alimento que estava com algumas toxinas que causou irritação nesse trato digestório. Pode ser por conta de síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal. Então, são várias as causas. O mesmo ocorre com a constipação. A gente tem várias causas que podem estar envolvidas. Então, o primeiro passo é a gente entender como funciona esse intestino, fazendo outras perguntas aliadas ao uso da escala de Bristol. E a primeira e mais importante que eu considero é a frequência de evacuação, se ela é diária, dias alternados ou um espaçamento maior. Um outro ponto é entender se, principalmente pacientes com perfil de normal a constipado, se eles precisam fazer força para evacuar. Eu já peguei vários exemplos de pacientes que têm o tipo 4, que seria ali o mundo ideal, e que precisam fazer força para evacuar. Então, existe algo que não funciona muito bem. Que o correto é a gente sentir ali a sinalização da natureza e a evacuação sair sem a gente precisar ficar fazendo força, sem precisar ficar utilizando nenhum recurso para facilitar a saída, né, do bolo fecal, das fezes, né? Então, é importante que saia naturalmente, sem uso ali de laxantes e outros recursos para facilitar a saída. Outro ponto, perguntar sobre o uso desses outros recursos, se há uso de laxantes que facilitem, né, a saída, porque às vezes a pessoa tem um padrão ok, mas ela usa laxante, porque se ela não usa, ela não consegue ir, seja por uma questão fisiológica ou por uma questão até mesmo psicológica, que a pessoa se adaptou àquele padrão e acabou incluindo aquilo na rotina dela. Outros pontos, né,
além da gente ver consistência, frequência e a força para evacuação, é a aparência dessas fezes, que ela vai dizer muito. A coloração vai nos indicar várias coisas que podem estar acontecendo ali nesse intestino. Além disso, presença de alimentos significa má digestão que a gente precisa corrigir. Então, é importante a gente ter perguntas para complementar a escala de Bristol, para a gente entender se de fato o paciente é constipado e poder investigar as causas dessa constipação ou da diarreia também, para fazer o tratamento correto ali com a dietoterapia adequada para tratar o quadro do paciente. Bom, Nutri, esse vídeo não é para te desencorajar sobre o uso da escala de Bristol na sua prática clínica. É apenas para trazer um alerta para que você deixe de usar a escala de Bristol como uma ferramenta única que vai nos dizer e categorizar se o paciente tem constipação, um intestino funcionante normal ou diarreia, e se ele está nos extremos, ele tem disbiose. Porque disbiose vai muito além de funcionamento intestinal. A gente pode ter indivíduos com funcionamento intestinal normal, com disbiose, e indivíduos com constipação, com diarreia, com diversos sintomas gastrointestinais, sem disbiose, com uma microbiota em equilíbrio. Então, a gente precisa desmistificar esses mitos de que o sintoma tem relação com disbiose sempre e que uma única ferramenta vai ser capaz de diagnosticar questões que são mais complexas do que parece. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!